Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje, acabei de acordar, tô ainda no hotel. Daqui a pouquinho eu tô indo lá pro Fórum Rui Barbosa, aqui em Salvador. Nós estamos cobrindo o Tribunal do Júri, o julgamento do caso Lucas Terra, um menino de 14 anos que foi assassinado em 2001 dentro de um templo da Igreja Universal, de um dos 3 templos. Tem 3 templos envolvidos e 3 pastores, obviamente. Um deles já foi condenado, está em condicional hoje, que é o Silvio Galiza, e os outros 2, o Joel Miranda e o Bispo Fernando, estão sendo julgados esta semana. Então é um momento de muita tensão, mas também de muita justiça, porque esse crime aconteceu em 2001, eles só estão sendo julgados até agora. Eles conseguiram por todos esses anos se safarem, aí, se livrarem da justiça e desse julgamento, protelaram ao máximo e agora eles enfrentam o tribunal do júri. E hoje sai a sentença. Mas ontem, pessoal, nós tivemos as testemunhas de defesa dos réus. Ao todo foram 10 testemunhas, mas 1 ou 2 já depuseram na terça, certo? Então, ontem nós tivemos bispos, pastores, as esposas dos réus, obreiras da igreja. Então, obviamente, aqui tudo vai girar em torno da inocência deles. Não estou dizendo que eles são inocentes, que nem culpados, mas obviamente são testemunhas da defesa dos réus, então elas vão defendê-los, tá? Durante o segundo dia de julgamento, pessoal, nessa quarta-feira, 9 das 10 testemunhas de acusação foram ouvidas. Uma delas já havia prestado depoimento na terça. A defesa dos réus focou em demonstrar como era a rotina dos pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido, na semana em que Lucas Terra, desapareceu. A primeira testemunha a depor foi o bispo Jadson Santos, polêmico da Igreja Universal, muito polêmico. Na época, ele era um pastor regional e foi indagado um pouco sobre a estrutura da Igreja Universal aqui na Bahia, na época. Eu era pastor regional antes do Fernando em Pituba. Joel era meu auxiliar e tinha mais um auxiliar. Eram 9 igrejas submetidas à minha igreja de Pituba. Então, ele meio que administrava 9 igrejas. Olha o tamanho, a potência dessa Igreja Universal já aqui na época. Sendo que a última reunião do dia era sempre às 19 horas. E ele foi indagado sobre dormir com fiéis, se é autorizado. Ele disse não, de modo algum. Nós tomamos providência se isso acontece. Ele disse, então, que o Fernando, um dos céus, o substituiu no templo de Pituba. Ele relatou que seu substituto era casado, tinha filho. Aliás, ambos eram e tinham. Quando questionado sobre a homossexualidade dos bispos Joel e Fernando, ele responde: isso não existe, eles não são homossexuais. O Galiza, o que foi condenado, era um monstro pelo fato dele ter levado Lucas para dormir com ele. Ele sabe que teria havido providências, ele sabe quem tomaria as providências e ficou com raiva, tanto de Fernando quanto de Joel, e por isso ele inventou essa história. Ele não sabia que iria reincidir. Se não fosse o Lucas, seria outro, porque ele tinha essa perturbação e quis se vingar de Fernando e Joel, pois sabia que seria punido por eles, seus superiores. Vale fazer uma ressalva aqui que esse bispo que está depondo, o bispo Jadson, também já foi acusado de pedó. Tá, gente? Se jogarem aí na internet, vocês vão ver que o bispo Jadson já chegou a ser acusado de pedó. Olha que não faz uma boa luz natural, né, gente? Faz milagre. O promotor sobre os adolescentes, amigos de Lucas que o procuravam, perguntou se eles foram expulsos, essa questão deles terem sido expulsos. Ele disse, não foram expulsos, não. Nenhum obreiro é expulso quando comete algo errado. Eles são colocados no banco para serem disciplinados. E aí o senhor os colocou no banco? Questionou o promotor Galo. Porque eles estavam buscando o corpo do Lucas? Jamais. Isso nunca aconteceu. Nós nunca íamos impedir que alguém buscasse o corpo. Pelo amor de Deus, disse. Doutor, pensa como eu vou conseguir monitorar um pastor a noite inteira. São mais de 1000 e poucos pastores em Salvador.
Como que o Lucas iria presenciar, doutor, os pastores tendo relações sexuais em uma quarta-feira depois de um culto? A esposa dele, ele teria enfiado aonde? Questiona o bispo. O senhor tem como garantir, pergunta o promotor, 24 horas da vida deles? Não, mas das 9 às 10h30 da noite, em Pituba, eu garanto para o senhor. Os demais horários eu não posso lhe garantir, mas nesse horário, com certeza absoluta, disse. O pastor Fernando passa 24 horas ao lado da esposa dele, o senhor pode me garantir? Ninguém consegue garantir isso, doutor, disse o Jadson. E o pastor Joel? Qual o controle que a igreja tem dos horários dos casais na igreja? O senhor poderia descrever... enfim, aí ele fala as mesmas coisas, das mesmas respostas. Dr. Davi questiona. O senhor poderia descrever o percurso para se tornar pastor? O bispo discorre sobre, então, o sistema hierárquico da Universal. Pelo que o senhor falou, o Galiza já vinha cometendo alguns deslizes, certo? Não, ele cometeu em 26 de março, e foi quando Fernando e Joel iam tomar providências. No dia do ocorrido com Lucas, onde o senhor estava? Eu estava na catedral. Depois eu viajei. O Galiza é um monstro, nós não acreditamos no Galiza, e é por isso que ia ser punido, expulso. Algo assim, diferentemente do Fernando e do Joel, que sempre foram idôneos. Nós acreditamos neles. Cadê os fatos, doutor, em relação a eles? Os fatos, questiona o bispo da Universal. O Galiza custeou um dos melhores escritórios da advocacia da Bahia, diz o promotor. O senhor sabe quem pagou? Não. Questiona o bispo o promotor. O curso seria colaborador, obreiro e auxiliar. Quanto ganha um pastor auxiliar? Um salário mínimo. E o casado? A eles nós damos a moradia deles e uma retribuição, né? Já aconteceu o caso de homossexualidade entre membros, pastores da igreja? Pergunta o promotor. Já aconteceu o pastor que saiu e depois se assumiu. Estou na igreja desde os 16 anos e tenho 48. Em relação a homossexuais, o que a igreja faria? Pergunta o promotor. Retiraria-os imediatamente. Galiza foi desligado no dia 26, após ali o crime. O senhor não sabia que ele fazia isso? Como eu vou saber o que ele fazia na madrugada? Ninguém controla ninguém na madrugada. Obrigada, o senhor acabou de dizer o que deveria ter dito. Finaliza o promotor Davi Galo. E sobre os réus? Sobre eles, sim. Aí a plateia ri e a juíza repreende. Mas já é o promotor Ariomar. Tem muita gente casada e dentro do armário ostentando esposa e filhos, família modelo, disse o promotor. Eu esperava ir para o Rio de Janeiro depois que saísse aqui da Bahia. E mostra uma foto ao bispo Jadson, dizendo que isso foi o que restou de uma pessoa que viveu para Cristo. Mostra o promotor Galo ao depoente as imagens carbonizadas do Lucas Terra. É triste, diz. Galiza foi expulso por isso? Ele foi retirado por um outro problema referente a isso, eu acho. Vocês documentam esses processos? Sim. O que o senhor juntou? Aí a juíza interfere dizendo que ele não tem que juntar nada ao processo, que é testemunha. Qual o proceder de um pastor? Bom, a igreja quer que o pastor não se preocupe com nada e possa estar tranquilo para se dedicar em um tempo integral à palavra de Deus. O pastor conduz um rebanho. Se o pastor diz, não faça isso, eles não fazem. Aí explica a atividade de um obreiro na igreja, de limpar a igreja, mas nada na Universal é obrigação, diz o bispo Jadson. É uma igreja de quase 50 anos. Se eu explorar alguém, não terei autoridade sobre ela. A gente sempre privilegiou a justiça. Doutor, o senhor está falando do Galiza, que foi julgado e condenado? Quando saí da regional para ir à catedral, a regional pega os caixotes da regional, leva para a catedral. E como que é embalado? Em sacola, principalmente, doutor, com jornal. Dentro do caixote, nas fotos que o senhor viu, foram encontrados tecido similar ao usado na cortina da igreja de Pituba e do Rio Vermelho, igreja das quais Joel Miranda e Fernando eram responsáveis. A notícia nos autos que Galiza levava jovens para dormir com ele na igreja. Bom, quando tomamos conhecimento, nós o rechaçamos, mas o superior dele deveria saber.
insiste o promotor. Eu afirmo, por isso estou aqui. Não, o senhor está aqui porque é amigo deles. Eu não gosto de injustiça, diz o bispo, doutor. Eu sou promotor de justiça. O senhor, no meu lugar, faria o mesmo, diz Jadson. Não, eu não faria, não. O senhor veio aqui para responder por eles, questiona o doutor Davi Galo. O promotor pergunta sobre o processo pelo qual o bispo Jadson enfrentou também. As respostas são sempre evasivas. Existem casos de pedofilia na Universal. Eu me lembro de um caso que uma esposa me procurou e nós comprovamos o caso. Lembrando que o próprio bispo interrogado sofreu a denúncia, gente, para quem está chegando agora. Ok, aí vamos à próxima testemunha, o pastor, auxiliar da igreja, Alan dos Santos Bárbaro. Quem abria e fechava a igreja? Ele era auxiliar da igreja, pastor auxiliar na época. Sim, eu. Qual era a função de um pastor auxiliar? Abrir a igreja, ficar à disposição da igreja, preparava a reunião para o pastor executar, quando encerrava o culto, a gente organizava tudo. Auxiliava o pastor anterior e o pastor Fernando posteriormente, são os pastores que ele auxiliou. O senhor já viu Lucas com um obreiro na igreja de Pituba para conversar com o Fernando? Foi no saguão? Não, eu nunca vi. A esposa do pastor frequentava a igreja, sempre estava com ele. E aí começa essa questão das esposas estarem com ele sempre, todo momento, na hora desses fechamentos de caixa também. Ela tem as obrigações dela lá dentro. O pastor Joel estava diariamente lá para prestar contas. Sempre com a esposa? Sempre com a esposa. E aí o promotor vai repassando os fatos e diz: depois da morte do Lucas, que medida o pastor Fernando tomou? Se prontificou a refazer o percurso com Galiza? Foi até Santa Cruz? Aí começa a versão repetitiva de todas as testemunhas de defesa dizerem que as esposas dos pastores estavam sempre com eles, inclusive diariamente no fechamento de caixa. O Lucas não compareceu na Pituba no dia 21. O bispo Joel, com a esposa, para a prestação de contas. Se Lucas tivesse entrado lá e sido estuprado, o senhor saberia? Sim. Por quê? Porque eu estava lá. O Lucas chegou com equimose, diz o advogado, e pergunta a que horas o pastor foi embora. Às 22 horas. No dia posterior à morte do Lucas, o pastor realizou todos os cultos normalmente? Sim, o primeiro foi das 7 da manhã. Teve reunião com os pastores às 10. E também ele gravava um programa de rádio e TV. Ele terminava o culto, atendia as pessoas e depois ia para as gravações. Eu não vi o Galiza lá na quinta noite. O senhor dormiu na igreja naquela noite? O Silvio não. Eu falo do senhor, sim. Quais eram os instrumentos que tinha numa igreja? Tinha serrote, caixote, instrumentos desse tipo dentro da igreja? Não. Foi dito que o Galiza tinha incumbido Lucas a comprar objetos em lojas de Umbanda. Ele diz que não sabe. Eu não lembro se naquele domingo houve alguma reunião, mas foi discutido isso ou aquilo? O pastor em alguma reunião tentou coibir as buscas por Lucas Terra? Não, diz ele. O pai do Lucas mostrou ligação de um orelhão, onde ele disse que o filho dormiria na igreja com o Galiza. Pastor auxiliar de bispo é um pastor, ele responde. E pode assumir uma igreja a qualquer momento? Responde que sim. Todos os religiosos depoentes da Universal começam muito jovens, que devem ter começado na adolescência, todos esses pastores aí na faixa de 40 e poucos anos. Era possível, se o senhor tivesse muito cansado, apagado, alguém entrasse e fizesse alguma coisa que o senhor não visse? Se eu tivesse muito cansado, sim. Daí ele fala que ele nunca estava muito cansado. Quem pergunta é um dos assistentes de acusação. E ele fala: 16 horas por dia o senhor trabalhava e não se sentia cansado? Não, quem faz as coisas por amor não se cansa. Ele disse: eu faço júri por prazer e me sinto cansado. O senhor não se lembra de nada sobre o desaparecimento dele? Não, eu não tinha nada a ver e não me envolvi. Não se envolveu? Engraçado. Quando acontece algo muito errado, muito chocante, mesmo eu não tendo envolvido, eu procuro saber. Não tinha um comentário sobre o caso nas reuniões? Questionou o assistente. Não que eu me lembre. Um caso desses e nada de comentários? Não. Você nunca conversou com o pastor Fernando sobre o caso do Lucas? Não, não dava tempo. Depois de terem encontrado o corpo dele naquela situação, vocês nunca comentaram nada sobre o caso? Não.
Eles colocam muito a presença das esposas dos pastores novamente nas prestações de contas diárias que os pastores tinham que fazer na sede, provavelmente para mostrar que eles estariam acompanhados das esposas naquela noite. O recibo da igreja é da igreja. O pastor titular faz um recibo de quanto angariou, leva para a regional, assina um recibo e depois joga fora. Joga fora destrói. E se alguém levantar que houve um erro um ano depois, por exemplo, como faz para apurar isso? Não faz? Não faz. E dá exemplos. Eu conheço essa passagem bíblica, assim como aquela onde diz: se for fazer alguma coisa, leve 2 testemunhas. E conheço também a passagem que fala sobre a testemunha mentirosa. Obrigada. Encerra o assistente de acusação. Aí vem o bispo Gilberto da Silva Carvalho, fala as mesmas coisas, que não sabia de nada, que não ouviu nada, que as esposas estavam sempre junto e que é impossível que os 2 acusados tenham cometido esse crime. Se houver algum caso de pedofilia na Universal cometido por pastores, bispos, a instituição os denuncia, questiona o promotor. Se nós nos arrependermos, não. Vocês ouviram isso, né, gente? Mesmo se houver caso de pedofilia, o cidadão disser: eu me arrependo, não há denúncia. O promotor Davi sempre acaba com as perguntas cruciais das quais ele consegue arrancar a verdade dos depoentes. Agora vem o bispo Maurício Gonzaga Amaral da Cruz, que foi pastor na Santa Cruz. A acusação que se tem aqui é que estes 2 pastores teriam sido surpreendidos dentro do templo de Pituba em ato sexual. Seria possível? Não, não tem como, tem muita gente lá. Um fiel conseguiria chegar lá e entrar? Não, não tem acesso. Teria que eu abrir a porta para ele. Agora, como a cortina da igreja foi parar dentro do caixotinho onde estava o corpo de Lucas? Também ninguém sabe, ninguém viu? Deve ter sido o demônio, que já é sobrecarregado de culpa. E todos têm o mesmo discurso, usam as mulheres como escudo. As esposas estavam sempre junto em tudo, especialmente na tal prestação de contas, no fechamento de caixa da igreja. Todos têm exatamente o mesmo testemunho. Não acredito que eles fizeram isso, diz a testemunha. Não tem como. Se eu tivesse no Rio Vermelho naquele tempo, eu seria o acusado hoje. Seria eu a estar sentado ali no banco dos réus. Essa acusação não tem como, não se sustenta, diz. Lucas já entrou no templo do Rio Vermelho com esquimoses, como se já tivesse sido abusado, com olhos vermelhos e sonolento, diz o promotor. Não tem como. Se o senhor estiver mentindo agora, estará incorrendo em falso testemunho, o senhor sabe? Sim. E confirma o que está falando? Com certeza. O senhor sabe se o Silvio Galiza era homossexual? Não sei, não posso lhe dar essa informação. Ele era um garoto novo e tal, mas depois de tudo que ele falou, me dá a impressão de que ele é um desequilibrado. Ou seja, vai ser um pedó, né? Tudo bem, tranquilo, a gente pede desculpa e tá tudo certo. Ah, ele era um garoto na época, tal, agora denunciar os pastores, derrubar a igreja, isso é absurdo. Aí vem o promotor Aurimar. A sala da Santa Ceia era separada? Fechada? Separada. E tem a sala do tecladista, não tem? Tem. E fica fechada? Fechada. Então aí já temos mais 2 cômodos na igreja, que eles tinham ocultado nas narrativas. Sim, mas eles ficam fechados. Certo, bispo. É uma sala que quem quer fechar, fecha, e quem quiser deixar aberta, deixa, não é? Diz o promotor. Só o pastor e a esposa entram no escritório? Ele e quem mais ele quiser, não? Não. Obreiro não entra? Nunca vi. Quem que limpa a sala, então? A mulher dos pastores. Aí o promotor Davi volta e diz: me desculpe, mas é muita frieza. O senhor chegou a dizer que o Lucas trouxe um ônibus com 100 pessoas para a igreja e o senhor não deu a mínima atenção para o caso dele? Não. Por quê? Porque eu estava na catedral e quem fica na catedral fica preso? Não, mas eu tinha meus afazeres. E isso que o senhor tinha muita afeição pelo Lucas, né? O senhor não sabia que Lucas vinha do Rio de Janeiro, que o Fernando vinha do Rio de Janeiro e que era pastor do Lucas no Rio de Janeiro? Sim. Me perdoe a sinceridade, mas vocês são muito frios com uma vida humana retirada desta maneira, disse o promotor Galo. Aí vem a obreira Carmen Lúcia Magalhães Lacerda.
obreira de Pituba. Questionada pela defesa, disse que nunca soube de problema no casamento do pastor Fernando, que sempre foi muito respeitador e que soube pela mídia do ocorrido com o caso com o Lucas Terra e disse que não o conhecia. Silvio Galiza acusou os dois pastores, Joel e Fernando, e perguntada se desconfiou do pastor Fernando ser homossexual, disse que nunca demonstrou nada disso. Sobre a hora que o regional saía da igreja, não sabe informar. Em média, chegavam entre 8h30 e 8h45. De jeito nenhum haveria como pessoas se esconderem com pastores, porque a igreja era muito aberta. O escritório não era acessível a obreiros. O pastor auxiliar era responsável por abrir a igreja e dormia na igreja. Como engenheira civil, reformou a igreja e por isso mesmo conhece a estrutura interna da igreja. Sobre a ordem de não procurar o Lucas, disse nunca ter ouvido isso. Negou as informações ditas por testemunhas de que houve proibição de continuar as buscas. Negou que o pastor Fernando teria desdenhado da vítima para não haver escândalo na igreja. Disse conhecer o pastor Joel e sua esposa, que sempre o acompanhava. Olha aí, implícito no meio do texto da narrativa. O estacionamento é livre e aberto a pastores e membros. E então veio uma outra obreira, Dona Lilian Santos da Silva Souza. Com 2 anos de idade, eu já era da igreja, e depois fui trabalhar no financeiro, na catedral. Eu era responsável com minha equipe por receber as doações da catedral e provenientes das outras igrejas também. Trabalhou de 2000 a 2005. Conheci o pastor Fernando, como regional, prestava conta das doações. A responsabilidade da prestação de contas é do regional? É do pastor regional, diz ela, e tem um limite de tempo até as 10h30 da noite. O pastor Fernando, no dia 21 de março, por volta das 22 horas, pela rotina, ele estaria onde? Pela rotina, ele chegava às 22h45, 11 horas, havia um tempo de espera, e se houvesse ausência, seria marcada, porque não havia liberação para faltar numa prestação de contas. E se a esposa de algum pastor estivesse parindo, por exemplo? Não sei dizer, porque isso nunca aconteceu. Só se houvesse uma emergência ou morte, então, não sei dizer. Ou seja, não poderia jamais, absolutamente, faltar na prestação de contas diária às igrejas da Universal. Dia de quarta é um dia de mais movimento, quarta e domingo. Recebemos 2 vias de recibo de prestação de contas, disse ela. Esses documentos não eram arquivados, porque não eram necessários. Sobre a insinuação de que o pastor Fernando seria homossexual, ela disse que nunca ouviu nada sobre isso. Eu era obreira do pastor Fernando. Daí vem Rosângela Dantas da Costa Neto, também obreira, questionada tudo sobre a necessidade de, por algum imprevisto, não poder um pastor prestar contas naquele dia. Ele levaria a prestação primeiro, depois ele resolveria um possível problema inesperado que ele pudesse ter tido. Primeiro ele faria a prestação de contas e no horário. Mas veja bem, se a esposa dele estivesse parindo, questiona o promotor Auriomar. Não haveria essa possibilidade? Ele repete a pergunta. Olha, nunca ocorreu enquanto eu trabalhei lá. Ok, mas haveria possibilidade? Não sei. Algum pastor, eles tinham celular? Sim, no caso do Fernando, porque ele era responsável pela região. Aí vem a Eliane, esposa do Joel, que é um dos réus, né? Conheci o Joel em 95 em Santa Catarina, em Florianópolis. Entrei para a Universal em 1988 e ele foi um pouco depois, 90 a 91. Nós somos de Santa Catarina, eu de Tubarão e ele de Criciúma. Em 90 começamos a namorar e em 97 viemos para a Bahia já casados. Quantos filhos vocês têm? 1 filho. Já se separaram? Nunca. Qual a função de uma esposa de pastor? Cuido dele, da casa, lavo, passo, vou ao supermercado quando necessário. E na igreja? Bom, em seguida eu faço o almoço, entre as 14h15, eu me dirijo à igreja para levar o almoço para ele. Atendemos pessoas lá, preparo o café da tarde para o meu esposo e cuidamos dos afazeres dele. As suas esposas, então, auxiliam nas prestações de conta. Sim, senhor. Logo que termina o culto, eu tenho uma missão. Eu recolho, confirmo e conto todo o dinheiro. Toda a igreja tem uma sede regional, e a nossa era de Pituba, e junto com Joel saíamos para fazer essa prestação de contas. Meu marido não conhecia Lucas Terra, nós vimos na televisão e aí foi um choque para todos nós na época. As esposas dos 2 religiosos contaram que estavam com os réus no dia em que Lucas teria desaparecido, na noite de 21 de março de 2001.
A esposa do bispo Fernando, nós conhecemos em São Paulo. Aí vem a esposa do bispo Fernando e diz que se conheceram em São Paulo quando ela tinha 15 e se casou com ele aos 18 anos e tem uma filha de 21 anos. E diz que sempre o acompanham. Quais as igrejas que passaram no Rio de Janeiro? Pergunta o promotor. Nilópolis, Cinelândia, Flamengo, Ipanema, Copacabana e a Catedral de Del Castilho. Nós ficamos lá por 8 meses. Conheci o Lucas nos cultos de Copacabana. Era um membro fiel, ia com a família. Galiza disse que o pai do Lucas tinha dado golpes em igrejas na Bahia. No fim dos anos 2000, viemos para a Bahia, na Catedral do Iguatemi, Pituba, Catedral, passamos por essas igrejas. Vi uma vez Lucas e o pai na Catedral. Aí a mulher do Fernando chora e diz que o marido dela não é homossexual e que nunca desacreditou nele, mas o Galiza foi muito mal e inconsequente, ele destruiu minha família. Na escola, eu não posso nem imaginar a dor de perder um filho, mas eu tinha até dificuldade de matricular minha filha na escola, não queria que o Fernando fosse lá. Eu tive que orar muito para perdoar o que o Silvio fez com a minha família. Ele foi um ser humano cruel, que preste contas com Deus. Tudo que plantamos, colhemos. Ele vai ter a colheita dele, disse. Todo mundo aqui hoje não viu o Lucas, a não ser no Rio. Seu marido esteve com o Lucas Terra ou não, 3 dias antes do ocorrido? Sim, o Lucas queria conversar com ele, mas ele não estava com tempo, pois ele estava saindo para gravar. Aí ela chora por diversas vezes pelo impacto que o caso Lucas Terra teve na sua vida, na de sua filha e de seu marido. Teria dito o bispo à testemunha. Após cerca de 10 horas, o segundo dia do júri popular do caso Lucas Terra foi encerrado às 19 horas da noite de ontem. As esposas dos 2 pastores acusados aí de matar e esconder o corpo do garoto de 14 anos testemunharam a favor dos réus no fórum. Lucas foi queimado vivo em 2001 e 22 anos após o homicídio, os pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva são julgados pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Os 3 agravantes para o homicídio são o motivo torpe, o emprego de meio cruel e a impossibilidade de defesa da vítima. Além disso, um bispo e 2 pastores da Igreja Universal foram ouvidos e contaram que Lucas era um jovem dedicado à religião e que os fiéis da igreja se comprometeram a procurar por ele após o desaparecimento. Expectativas para hoje, minha gente. Expectativa é que a testemunha de defesa que apresentou contradição seja ouvida novamente para esclarecer se houve falso testemunho ou não. Além disso, os réus serão ouvidos e a fase de debates iniciada. Essa fase do julgamento costuma ser a mais demorada e pode chegar a cerca de 9 horas de duração. A possibilidade do resultado do julgamento ser deferido ainda hoje, um dia antes do previsto, minha gente. E eu me despeço aqui muito rapidamente. Espero que vocês tenham compreendido o dia de ontem e volto logo mais com notícias para vocês. Logo mais assim que eu puder e vão acompanhando aí no Instagram e na comunidade da Rede Rio, tá bom, gente? No YouTube. Muito obrigada, fiquem com Deus e até mais.